Muito bom dia para você que está em casa, ligado agora no Esporte Espetacular. Bom dia, Felipe. Bom dia, Fernanda Gentil. Tudo bom, Felipe Andreoli? Muito bem. Beleza. O programa começa agora, temos muita coisa legal, como vocês viram. Tem também os melhores momentos do GP da China de Fórmula 1. Alta velocidade. Mas a gente começa dando a largada para uma outra corrida, Maratona de São Paulo. Por isso, mais cedo, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. É isso aí. A gente vai diretamente para São Paulo. Tem 18 mil atletas inundando as ruas paulistas. Onde está Kleber Machado? Kleber Machado, diga lá. A maratona já tá rolando, né, Kleber? Tá rolando, Felipe. Bom dia para você, para Fernanda, para todo mundo ligado no Esporte Espetacular. A Maratona Internacional de São Paulo tá rolando sim. Às 6h50 da manhã, pularam cedo da cama, as meninas largaram para a prova feminina. E um pouco depois, às 7h25, largaram os homens. A gente está com imagens aí da cidade de São Paulo, estamos na zona oeste de São Paulo, a cidade universitária. Os rapazes estão aí já com um quase primeiro bloco definido. O Frank Caldeira brasileiro teve bem aí na parada, agora está ficando um pouquinho para trás e a gente vai acompanhar esses momentos finais da prova. Olha, os homens já passaram de 27 quilômetros, a maratona tem 42.195 metros, 42 quilômetros mais 195 metros, essa é a medida da maratona. E a gente vai começar a acompanhar a prova. Esse número 201 é o Paul Koech Kimutai. É mais um queniano que vai liderando. Paul Kimutai lidera a maratona. O Quênia, que nas últimas edições da maratona tem liderado absolutamente. E é o grande campeão na prova masculina. O país tem 13 vitórias. O Wellington Bezerra, do Brasil, número 206, aquele de azul que deu uma paradinha ali para pegar uma água, tá ali atrás, ó, tá na segunda posição. Ainda não é... Mas, claro, uma situação definitiva da prova, com 27 quilômetros para quem vai correr 42. O Paul deu aquela olhada no relógio para cronometrar, para sentir como é que está o ritmo dele. As mulheres já estão um pouco à frente. Elas largaram mais de meia hora antes dos homens e já há algum tempo a Leia Hierotite, essa número 12, vem comandando a prova. As mulheres já estão com quase 35,5 quilômetros. Ou seja, elas estão a 7 quilômetros aí, mais ou menos, do final da prova. E a Leia vem dominando a corrida. Aí já dá para imaginar que será muito difícil alguém tirar o título da Leia, já que elas começam a ter uma distância muito grande. Ó, você olha lá para trás e não vê ninguém se aproximar. Já é uma vantagem muito grande que ela obtém em relação à segunda colocada. Esse número 209 é exatamente o Frank Caldeira, que nesse instante ocupa a quinta posição, já chegou a ficar na quarta, estava correndo junto com o grupo líder da prova, agora ficou um pouquinho para trás o Frank, que venceu a maratona em 2004. O Brasil tem 8 vitórias na prova masculina, tem 12 vitórias na prova feminina. O Quênia, eu repito, 13 vitórias entre os homens e 7 vitórias entre as mulheres. Então, com esse panorama, 27 quilômetros os homens, 35 as mulheres, o Marilson Gomes dos Santos está aqui com a gente. O Marilson, que é um atleta dos mais importantes do atletismo mundial, maratonista, corredor de longas distâncias, mais uma vez é companheiro nosso aqui na maratona. Um abraço, Marilson, bom dia, valeu pela presença. Esse momento da prova, Marilson, no caso das mulheres, quase decidida, no caso dos homens, muito aberto ainda. Bom dia, Kleber, bom dia a todos. No caso feminino, a prova está praticamente decidida, né? Eu acho que vai depender muito da corredora queniana, que está aí na frente, né, com o número 12. Ela, com certeza, vai querer manter esse ritmo e chegar aí na primeira colocação, né? Nessa altura, mais ela perde a prova do que alguém ganha, né? A luta é com ela mesma, né? E na prova masculina não, ainda tem algum chão ainda pela frente, né? Tudo pode acontecer. Eu estou gostando muito da prova do Wellington Bezerra, né? Isso que eu ia te perguntar, é uma surpresa até a boa presença dele aí? É uma boa surpresa, né? Na verdade o Wellington vem correndo algumas provas mais curtas no Brasil, vem se destacando nas provas de rua e hoje vem fazendo uma belíssima prova, acompanhando de perto aí o queniano, né? O Paul Kimutai, que foi o vencedor da maratona no ano passado, então vem fazendo uma excelente prova. Aí está o Wellington,
o brasileiro que ocupa a segunda posição, bem lembrado pelo Marilson. O Pouque Mutai ganhou a maratona no ano passado com 2 horas 17 minutos e 14 segundos. Aliás, o ano passado, nos últimos 3 anos, sempre queniano e queniana na primeira posição. Você já ouviu a história da maratona, a origem da maratona, se é lenda, se é verdade, mas é uma história muito interessante, inclusive explicando por que são 42.195 metros a maratona. A Lívia Laranjeira conta pra gente essa história numa animação bem bacana, presta atenção. Segundo a lenda, soldados de Atenas marcharam até a cidade de Maratonas para uma batalha contra os persas. Depois da vitória, o comandante escalou seu melhor corredor para percorrer os 40 quilômetros até Atenas, a capital grega, para dar a boa notícia. Exausto, o soldado Feidípides anunciou a vitória e caiu morto. Lenda ou não, o Comitê Olímpico Internacional decidiu homenagear o herói e incluiu uma corrida de 40 quilômetros no programa dos Jogos de 1896 em Atenas e a batizou de Maratona. A primeira edição foi vencida por um grego, Spiridon Louis. 12 anos depois, nos Jogos de Londres, a família real britânica queria acompanhar a prova do Jardim do Palácio. Foi então feito um acerto no percurso e a distância oficial passou a ser de 42 quilômetros e 195 metros. Viu só? 195 metros a mais para que a prova passasse em frente ao Palácio Real da família inglesa. O que são 195 metros para quem correu 42, né? Para quem vai correr 42, 195 metros o cara tira de letra. Mas, Kleber, há quem diga que esses 195 metros aí são piores do que os 42 quilômetros. Quando você chega nos 42, poxa, ainda faltam 195 metros. Você bate um pouco de emoção, de ver a linha de chegada, tudo, aquele sentimento de que você vai realmente terminar a prova, né? E quando você faz uma maratona, você chega desgastado, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente. E aí as emoções afloram nessa linha de chegada. Muito bem, e aí a gente está acompanhando a maratona de 2017, a 23ª edição. As mulheres chegando a 37,5 km, os homens a 32 km. Globo na Maratona Internacional de São Paulo. Maratona Internacional de São Paulo. Oferecimento Caixa. Falando em grandes competições, você viu a imagem da raia olímpica da USP. A raia foi palco das provas nos Jogos Pan-Americanos de 1963 em São Paulo. O Brasil, sede de 2 Pan-Americanos, recentemente em 2007 no Rio e em 1963 os Jogos Pan-Americanos em São Paulo. E aquela raia na USP foi utilizada nas competições. Aí o atleta queniano, o Pouque Mutai, campeão do ano passado. Às vezes, Marilson, o cara bebe pouca água e mais se refresca, mais molha a cabeça, enfim. Ele pegou até 2 copos d'água. É fundamental fazer isso, né? Não pode achar que vai a seco a prova inteira. É impossível ir a seco a prova inteira. É isso, Kleber. Na maioria das vezes os atletas eles bebem um pouco de água a cada posto de hidratação, mas eles também fazem esse resfriamento, né, corporal, até para se sentir melhor. Até porque hoje a umidade está muito alta, né? Está em torno de 80% de umidade. Então, com 21 graus de temperatura, então eles acabam jogando um pouco de água em cima de si mesmo para se refrescarem um pouco mais. E isso que o Marius falou da temperatura, a prova começou com 20 graus de temperatura, agora estamos aí com 21 graus, que é uma temperatura legal para correr, ou já é considerada uma temperatura muito alta? Olha, com 80% de umidade é uma temperatura elevada, né? O ideal é que se corra em torno de 2 a 10 graus, mas aqui no Brasil dificilmente a gente vai ter essa temperatura. O efeito da umidade para o atleta?
isso gera um desgaste excessivo, né? Há uma desidratação maior, então por isso cada atleta tem que se atentar a esse fato, né? Não deixar de se hidratar em cada posto de água, a cada 5 km. Geralmente os atletas têm esse posto, né? Os atletas de elite a cada 5 km, e aí onde eles fazem a ingestão de carboidrato, de bebida isotônica, para que não haja esse desgaste aí que gera a desidratação e o desgaste físico. Muito bem, então o Paul Kimutai está na frente, lá atrás o Wellington, o brasileiro, na segunda posição, vai fazendo uma boa prova, o brasileiro, e os dois vão começando a ficar em destaque, os dois. E na terceira posição nós também temos um brasileiro, o Edson Amaro dos Santos, na terceira posição. O Abel Neto está com a gente também na cobertura da Maratona Internacional de São Paulo, e tem uma outra estrela do atletismo, da história dos Jogos Olímpicos, participando com a gente. Fala aí, Abel. Oi, Kleber, bom dia para você, para o Marilson, bom dia a todos. Exatamente, aqui comigo Vanderlei Cordeiro de Lima, medalha de bronze, era para ser ouro, né? Mas medalha de bronze nos Jogos de Atenas de 2004. Inclusive tem o recorde da prova da Maratona Internacional de São Paulo, que ele venceu em 2002. Então, assim como o Marilson conhece tudo, bom dia para você, Vanderlei. Queria que você falasse sobre essa prova, esse momento até agora, né? O queniano na frente, os brasileiros tentando chegar ali, sobre a temperatura, umidade que o Marilson também já falou. Que análise você faz até aqui? Bom, é um momento importante da prova, né? Onde que se começa a definir a prova. E o mais importante para o Wellington é manter esse contato aí. É um momento agora que a gente começa a definir com os demais atletas que estão logo atrás. Como o Marilson relatou, 80% de umidade acaba interferindo diretamente na prova, né? No resultado final. Eu acho que o importante é isso aí, fazer com que o Wellington mantenha esse contato próximo ali do queniano e levar para o final, né? Eu acho que a prova ainda tem muito tempo ainda para ser percorrida, e as condições climáticas, claro, que agora começa a aumentar um pouco mais a temperatura no final da prova, e eu acho que o importante agora é pensar no resultado do pódio, né? É isso aí, só lembrando, Kleber e amigos, 2 horas, 11 minutos e 19 segundos, certo? É o recorde, o tempo que o Vanderlei fez quando venceu a Maratona Internacional de São Paulo em 2002. Vanderlei Cordeiro de Lima, grande atleta, e são apenas 3 atletas que conseguiram fazer a maratona na casa de 2 horas e 11. Em 2010, o Stanley Biwott, 2:11:21. Em 2011, o Davis Kemboi, 2:11:53, 2 quenianos, e o Vanderlei com 2:11:19, como disse o Abel, vencendo em 2002. Ali, ó, faltam um pouco mais de 4 quilômetros para a queniana conseguir a sua vitória. Para a gente ter a vitória de Leia Yerotich, é o que está se apresentando. A gente vai voltar daqui a pouquinho com a reta final da Maratona Internacional de São Paulo, e você vai ver também o novo duelo entre os maiores craques do planeta. O Esporte Espetacular está de volta e a gente acompanha a Maratona Internacional de São Paulo. Esse é o líder da prova masculina, Paul Kimutai, do Quênia, vencedor do ano passado, vai caminhando aí bem para ser bicampeão da maratona. Logo atrás dele, ele agora está exatamente na frente, mas está ali, ó. Aí está de azul o brasileiro, o Wellington Bezerra da Silva. O Wellington é um pernambucano que vem ganhando destaque, vem conseguindo algum destaque no atletismo. Em 2015, por exemplo, ele ganhou um prêmio, foi bem ranqueado nas corridas de rua do Brasil. E o Marilson falou aqui que é a primeira maratona dele, primeira maratona do Wellington, portanto, vai conseguindo. A primeira maratona é um impacto muito grande, quer dizer, eles treinam muito, né, para chegar à maratona, para ir passando as distâncias, né, Marilson? Eles treinam muito, Cleber, eles chegam a fazer 200 a 220 km semanais, só que é uma transição complicada, né? O treino da maratona ele é totalmente diferente dessas provas mais curtas, né? De prova até meia maratona, por exemplo. Mas o Wellington tem se adaptado bem, né, ao treino, tanto que está mostrando isso nessa prova, na Maratona de São Paulo. Espero que ele faça aí, que ele consiga chegar até o final com uma boa colocação e quem sabe com um bom tempo final.
já estão com mais de 35 quilômetros. Essa controlada aí que ele dá, ó, é lógico que ele está ligado no Wellington. E a gente mostra exatamente para você, ó, a diferença do Paul para o Wellington, nesse momento, é uma diferença de 220 metros, vai alternando aí conforme a velocidade que eles alcançam. Nesse instante, o Wellington está um pouco mais rápido, mas enfim, é uma diferença que pode ser considerada confortável, 200 metros, para esse momento da prova, ou ainda essa olhada que ele dá para trás já mostra que não é tão fácil assim? Embora falte aí um pouco menos de 7 km do final da prova, é uma distância que não dá segurança, né, para o primeiro colocado ainda. Tudo pode acontecer, restando a menos de 7 km. Quem está com uma segurança bem boa na prova é a Lea Ierotic, a queniana número 12, que lidera a prova com 2 horas e 34 minutos de prova. Ela já está no quilômetro 40, ou seja, menos de 2 quilômetros para que ela consiga a vitória. Passou agora 40.200 metros para chegar aos 42 quilômetros a queniana Lea Ierotic. Aí já fica muito difícil. A segunda colocada é a Priscila Lorshima, também do Quênia, e a Marisete Moreira é a brasileira mais bem classificada até agora. Ela está na 4ª posição. E a queniana vai partindo aí para a 8ª vitória do atletismo feminino do Quênia na Maratona Internacional de São Paulo. Aí ela olhou e viu que não tem ninguém a ameaçar a vitória dele. Elas vão começar a passar daqui a pouco pelos túneis que vão levar de volta lá para o Ibirapuera para a chegada. Abel Neto. Estava conversando aqui com o Vanderlei sobre essa diferença que você acabou de dizer de 200 metros, né? Perguntei para ele, dá para chegar? Aí ele falou um negócio da fadiga muscular que pode acontecer essa hora, como é que é? Exatamente, né? A partir do quilômetro 35, o atleta já começa a sentir realmente essa fadiga muscular, que é um cansaço normal, né, da prova. E a Maratona de São Paulo, a gente sabe, é uma maratona bastante difícil. E realmente os últimos quilômetros da maratona pesa muito para todos esses atletas. Então é muito importante, apesar de que o Hélio está fazendo a sua primeira maratona, a sua estreia, mas ele está muito bem. Eu acho que a todo momento na maratona você tem que acreditar que é possível, né? Então muita coisa ainda pode acontecer. E até aproveitar de campeão, né, Cleber? Diga. Não, aproveitar fazer uma pergunta para ele, que o Marilson estava falando do treinamento, é um treino diferente. A essa hora, a fadiga muscular, ó, já que ainda pega uma ladeirinha, uma subida para complicar. Os dois lados, Vanderlei, você está em primeiro lugar, 200 metros à frente. Qual é o teu comportamento, o teu emocional, a tua estratégia? E no caso do Wellington, que está 200 metros atrás, onde o cara vai buscar? E aí vai ser resistência, velocidade para tentar chegar. Bom, o fator emocional é super importante, né? Quem está liderando a prova certamente tem uma inspiração muito grande, né? E na verdade você traz todo esse fator positivo para dentro de você. Mas o mais importante, quem tá atrás, é poder acreditar, né? Eu acho que correr em cima da estratégia do primeiro lugar. E a maratona, a gente sabe, ela só vai terminar depois que passa a linha final. Então é importante que você, a todo momento, possa acreditar em toda a sua preparação que você fez para estar na prova. E é aquilo, eu acho que só leva a vitória quem acredita nela. Tá com uma cara de chuva agora, né, Kleber? Agora há pouco choveu um pouquinho. Isso de repente pode mudar alguma coisa. Estamos aí com dois craques do atletismo brasileiro, o Marilson Gomes dos Santos acompanhando aqui com a gente e o Vanderlei Cordeiro de Lima, que está ali com o Abel Neto acompanhando a prova. Ela está na República do Líbano, está chegando já ao Ibirapuera, na Avenida República do Líbano, é a avenida que vai levar para o Parque do Ibirapuera. No caso da Lea, Marilson, é mesmo controlar tempo, ansiedade, desgaste para chegar e levar a prova. Nessa hora dá ainda para pensar, mas pô, deixa eu ver se eu consigo melhorar o tempo. Um outro desafio para a atleta? Eu acho que ela não está pensando muito nisso agora não, entende? Até porque a fisionomia dela já não é mais tão confortável, né? Ela já vem sofrendo um pouco mais nesse final de prova. E pela vantagem, ela acabou de olhar o relógio, pela vantagem que ela tem, ela deu 2 olhadas para trás, faltando 2 quilômetros, menos de 2 quilômetros, ela deu já 2 olhadas para trás, que pode demonstrar um pouco de desgaste mesmo.
Com certeza, ela vem bastante desgastada, né? Essa maratona de São Paulo, como o Vanderlei falou, é um percurso difícil, não é tão fácil assim, com algumas subidas, algumas descidas. E final de maratona é isso, não tem como. Por mais que você treine, que você tenha feito toda a planilha de treinamento, todo maratonista sabe que vai passar por esse processo aí de sofrimento, com algumas dores musculares, alguma dificuldade durante a prova. E essa subidinha da final da República do Líbano já é um terror para quem tá com 1 quilômetro para terminar a prova. Você viu a marca de 41,100, ela já passou para chegar aos 42,195. Sai da República do Líbano, já vai pegar aqui a avenida, que é a Avenida Pedro Álvares Cabral, a Avenida do Ibirapuera, já o Parque do Ibirapuera ali à direita, o Parque do Ibirapuera que é o ponto de largada e o ponto de chegada da Maratona Internacional de São Paulo, e vem com desgaste, com preocupação, com o que quer que seja, mas vem muito firme para conquistar a vitória. Leia Yerotic, a atleta do Quênia, para levar mais uma vez o título da Maratona Internacional para as quenianas. Elas que têm sido absolutas também nas últimas provas, têm conseguido resultados importantes, e ela vem para faturar a vitória, a Leia Yerotic. Nos últimos anos, as duplas quenianas têm vencido a prova. Em 2016, Alice Kibor. Em 2015, a Caroline Komen. Em 2014, Rumokol Shepkan, 3 quenianas. Isso foi quebrado só em 2013, quando a Samira Haif, do Marrocos, ganhou a prova. Ela que é bicampeã também. Mas as quenianas, de uns tempos para cá, vem dominando completamente a prova. A Marisete Moreira, que está em 4º lugar, foi a última brasileira a vencer, foi a última vitória brasileira na prova em 2010. De lá para cá, Marrocos e Quênia apenas. E esse ano não vai ser diferente. A queniana vem com toda a segurança para a vitória, Leia Yerotic, e ela já domina a prova há um bom tempo, praticamente durante todo o percurso. Ela esteve entre as primeiras colocadas daquele pelotão que fica na frente, e acho que na metade da prova ela já começou, né, a largar na primeira posição. Já na metade da prova ela começou a liderar com tranquilidade. São 12 vitórias do Brasil, 7 vitórias do Quênia. Na prova feminina, Janete Mayal, Viviane Oliveira com 2 títulos, Márcia Narlock com 3, a Marisete Moreira com 2, Marisete Rezende ganhou 1 vez, a Zeferina Baldaia 2 e a Maria do Carmo Arruda 1 vez, são as brasileiras vencedoras. E as quenianas vão comemorar, o Quênia vai comemorar a sua 8ª vitória na Maratona Internacional de São Paulo na prova feminina. 23ª edição, e vem aí a Leia Yerotic, já recebendo o apoio, o empurrão dos torcedores, o registro de quem vai para as ruas acompanhar a prova aí no Ibirapuera. Tem uma grande reta para chegar e vencer a prova. Fez uma corrida absoluta, tranquila, levando muito na boa a Maratona Internacional de São Paulo, sem ter sido ameaçada. Eu repito que a partir de 22 quilômetros, ela já assumiu a liderança. E por pouco tempo ainda teve a presença de algumas adversárias próximas a ela. De lá para cá, absoluta na prova. E merece mesmo todo o aplauso do torcedor, porque fez uma corrida muito boa, muito segura. Foi absolutamente superior às suas adversárias e vem para conquistar a vitória. Vai se aproximando da chegada, Leia Yerotic. Com o tempo ainda não oficial de 2:41:58, esse tempo vai ser corrigido, e ela chega realmente bem esgotada, bem cansada, muito mesmo desgastada, mas conquista uma vitória, a Leia Yerotic. E é curioso esse cenário, essa imagem pós-maratona. Às vezes a atleta não consegue nem curtir imediatamente depois de cruzar a linha de chegada, ela não consegue curtir, porque ela chegou num tamanho de desgaste. Rapidamente a assistência médica chegou, você viu, pedindo água para ela, pedindo alguma coisa para ela beber, porque o desgaste é intenso. Ela chega, é uma comemoração discreta. É curioso, né, mas você não consegue comemorar a sua vitória porque você está
absolutamente extenuada. Ela vai ficar um bom tempo assim para recuperar, né? Ela acabou fazendo uma boa prova, uma excelente prova, reinou absoluta durante toda a maratona. E é isso, não tem como, maratona, não tem como você fazer uma prova e chegar. O único que eu vi fazer isso foi o Ronaldo da Costa, né? Que chegou e ainda deu estrela, né? Deu cambalhota. O Ronaldo da Costa que teve, em determinado instante, lá em 1998, ele ganhou a maratona de Berlim e chegou a registrar a melhor marca de maratona, né, do mundo. A maratona não tem recorde, a maratona tem marca, porque cada uma delas é disputada em cidades diferentes, com percursos diferentes tecnicamente, né? Então é marca, não tem o recorde mundial da maratona, tem as melhores marcas da maratona. Na 23ª de São Paulo, com 2 horas e 7 minutos, o Paul Kimutai vai caminhando aí para um bicampeonato. Ele vai chegando a 39 quilômetros. Já ficou um pouco mais para trás, estava com 200 metros de vantagem em relação ao Wellington. Agora já não aparece o Wellington, a gente não vê mais o Wellington. Então parte para conquistar o bicampeonato, o Paul. Eu também sempre tento tirar essa curiosidade, imagino que o público também tenha. A questão do túnel, aí o Wellington, a questão do túnel, essa mudança de luminosidade, faz muita diferença? Dá algum impacto ou vocês estão tamanho no ritmo que não acontece nada? Não, faz muita diferença, Kleber. Essa é uma das partes que os corredores mais têm dificuldade, até porque a gente sabe que dentro desses túneis tem uma menor oxigenação, né? A gente tem um nível de oxigênio menor. Então é uma dificuldade a mais também. No fim da prova, né? No fim de prova é sempre uma dificuldade a mais. E muitos dos atletas entram no túnel e saem de uma maneira totalmente diferente, né? Sentiram muito essa passagem durante esse túnel. O Marilson dos Santos está comentando aqui com a gente. O Vanderlei Cordeiro de Lima está lá com o Abel Neto. Vanderlei, presta atenção, vê se você lembra dessas imagens aí, ó. Realmente é grande lembrança, né? Realmente foi um momento importante da prova, né? Quando eu passei o marroquino. E a partir daí, tomar um rumo diferente, né? Buscar a vitória e fazer uma marca que se tornou até hoje como recorde da prova. Que dificilmente vai ser batida hoje, né? Pelo que você estava falando. Pelo tempo, né? A gente vê que vai correr aí 2:15, um pouco mais de tudo isso, né? Claro que a característica da prova foi completamente diferente, né? Além do que, quando eu corri em 2002, era um percurso completamente diferente, né? Muito mais pesado, muito mais difícil do que o percurso de hoje, né? Mas não vem o caso, né? Eu acho que a vitória minha e a conquista da Maratona de São Paulo foi fruto de um trabalho, de um planejamento que me levaram a chegar onde eu cheguei. Agora, você viu ali também as imagens, imagens históricas de você lá em Atenas, 2004, né? Não, e já estamos acompanhando aqui, Vanderlei, não só aquela imagem que ficou, que deu a você, inclusive, a medalha Coubertin do Comitê Olímpico, e esse momento aí também é extraordinário, né, Vanderlei? Quer dizer, é na rua, é correndo, e é histórico acender a pira olímpica na maratona, na Olimpíada do Rio de Janeiro, na Olimpíada do Brasil. Realmente é uma trajetória marcante, né? Eu acho que não é só uma história dentro do esporte, né? É uma história de vida também, de superação, de sonho realizado. Eu acho que a minha história não é diferente da história de muitos atletas, né? Eu acho que nós temos como objetivo, nós temos como meta, compromisso para chegar onde que nós chegamos, né? Então, eu, na verdade, eu posso dizer aqui que nós tivemos algumas fases dentro do atletismo brasileiro. Certamente o atleta que realmente marcou época, e eu me considero o melhor de todos os tempos na maratona e nas provas mais curtas, o Marilson dos Santos. Então aqui dou meus parabéns ao Marilson. Marilson realmente marcou história no atletismo brasileiro. E ele, na verdade, ele vem de um processo, né? Outros atletas como Luiz Antônio, como outros que passaram pelo atletismo, que fizeram com que o atletismo pudesse chegar onde que chegou e fazer parte dessa grande festa do esporte brasileiro. Grandes palavras.
Kleber, e ele estava me dizendo que mesmo aos 47 anos ainda corre 4 vezes por semana, 8 a 10 quilômetros, só para manter a forma. Tá correndo. Só para dizer, tá correndo só um pouquinho. Eu saí do atletismo, mas o atletismo não saiu de mim. Então a corrida faz parte da minha vida. Eu acho que ser exemplo, ser referência, muito legal. Globo na Maratona Internacional de São Paulo. Maratona Internacional de São Paulo. Oferecimento Caixa. Um grande campeão tem, entre outras características, esse tipo de comportamento do Vanderlei. O Marilson quase correu uma lágrima aqui, hein, Marilson? Realmente, fiquei muito emocionado em receber um elogio de um multicampeão como o Vanderlei, medalhista olímpico. E eu acho que a gente teve, ao longo da carreira, vários maratonistas, né? Cada um teve a sua história. A gente teve Ronaldo Lacosta, Vanderlei, eu, Luiz Antônio dos Santos. Claro. Cada um conseguiu fazer, de certa forma, a sua história aqui dentro do Brasil ou lá fora. Então, a gente espera que isso a gente consiga repetir nos próximos anos, né? Que a gente consiga aí o surgimento de novos maratonistas. E o respeito, a camaradagem, a admiração entre grandes atletas, isso é espetacular. O Brasil, olha, o Paul acaba de passar pela Marisete Moreira, que está em 4º lugar. Pra você ter uma ideia, agora há pouco, a gente mostrou a chegada da queniana faltavam ainda 2 quilômetros para a segunda colocada. As mulheres, ela dominou a prova absolutamente. Foi uma vitória espetacular da queniana Lea Gerotich. Uma vitória sensacional da queniana. Agora a gente está indo para a reta final da competição dos homens. O Paul na frente, o Wellington na segunda posição, vai segurando aí uma boa segunda posição o Wellington. O Brasil que ganhou a primeira maratona internacional de São Paulo, que foi disputada em 1995, foi vencida pelo brasileiro Luiz Antônio dos Santos, que foi citado pelo Vanderlei Cordeiro de Lima e pelo Marilson Gomes dos Santos. Nós ainda tivemos vitórias do José Teles, do Diamantino dos Santos, o Vanderlei, o Genilson da Silva, o Frank Caldeira, Claudir Rodrigues, e a última vitória brasileira foi em 2012 com o Solonei Silva. Em 2012 ele venceu a maratona. A vantagem já é muito boa, agora já é mais ou menos a mesma situação, né? Torcida à parte, é muito difícil agora que alguém tire o bicampeonato do Paul Kimutai. É verdade, Kleber, e a situação do Wellington não é muito boa agora não. Tô com medo até dele não terminar a prova, né? Vem sentindo muito a prova, soltou consideravelmente o ritmo e está passando por um momento de dificuldade aí enorme. Que é mais um aspecto para si. Ele tá ali atrás, saindo agora da República do Líbano e vindo para a Avenida Pedro Álvares Cabral, aqui para o Ibirapuera. Nesse momento, olha o tempo que demorou para chegar a Priscila Lorshima, a queniana que ficou em segundo lugar na prova feminina. A Lea Gerotich chegou já faz tempo. E agora chega a Priscila Lorshima, a segunda colocada, as duas atletas do Quênia fazendo dobradinha. A Marisete está indo aí para conquistar a 4ª posição, está na 4ª posição. E aí vem à frente Paul Kimutai. Paul Kimutai que venceu, olha lá, chegou agora, esse foi o momento da chegada. A gente recuperando a imagem da chegada da Priscila Lorshima. Com 52, 51, ela chegou 2 horas e 51, ela passou muito tempo depois, né? Acho que quase 10 minutos, olha, quase 10 minutos. E 10 minutos E vai chegando a terceira colocada agora também, assim, ali, ó, alquebrada. A Christine Chepkemei, outra queniana, Christine Chepkemei. Vem chegando aí na terceira posição. Vem aparentando muita dificuldade, mas chegou. Terceira colocada. Não, acho que é só o jeitão não, porque quem tá com dificuldade não continua correndo assim, não. Então, 3 quenianas, Lea Gerotich, Priscila Lorshima, Christine
Chepquemei, as 3 primeiras colocadas. Deu mais uma olhada o Paul Kimutai, para sentir ali a presença ou não do brasileiro. Quem está lá atrás, a atleta que você vê ali atrás é a Marisete. Ó, e ele acaba de perder a posição. Edson Amaro Arruda dos Santos. É mais um brasileiro que vai chegando bem. Você matou a questão, né? Ele estava num ritmo, não está na pinta de... E tá preocupado em perder mais posições. Agora, passou o Edson Amaro na boa, né? Do jeito que o Wellington ali, quem vier vai passar, porque ele está realmente sentindo muito a prova. No popular, entre os corredores, é a chamada quebra, né? Ele realmente quebrou aí nesse final de prova. Eu espero que ele consiga aí suportar para conseguir um lugar no pódio. Enquanto isso, vem sossegadão o Paul Kimutai. Campeão do ano passado, o Paul Kimutai venceu a prova do ano passado e vem para vencer a prova desse ano, para fazer então um bicampeonato, o que é um resultado espetacular, né? Você conseguir um bicampeonato numa maratona, uma prova dura, difícil, ou seja, vai mantendo o seu padrão e ele vem para vencer. Mais uma vez da Quênia no feminino e Quênia no masculino. O ano passado, Kimutai fez em 2 horas, 17 minutos e 14 segundos. Venceu a maratona em 2016 e vem aí para fazer a dobradinha, para fazer o bicampeonato, para levar a 14ª vitória de atletas quenianos. Vem firme e forte para vencer. Paul Kimutai do Quênia, no tempo ali, ó, 2:18 mais ou menos, 2:17:58. O tempo de Paul Kimutai vai ser um tempo corrigido, mas ficou na mesma casa do ano passado, mais ou menos o mesmo ritmo que ele fez a prova do ano passado. E aí a brasileira que se destaca, a mais bem colocada das brasileiras na prova, chegando Marisete Moreira para vencer a prova. A Marisete foi 2 vezes para vencer a prova entre as brasileiras, né? Naturalmente. Entre as brasileiras, obviamente, já que nós tivemos 3 quenianos já chegando. Ela que conseguiu já 2 vitórias na maratona, ela venceu 2 vezes. A Marisete Moreira ganhou em 2009 e ganhou em 2010. E 2010 foi a última vitória brasileira na prova feminina. E vem aí a Marisete para fazer a 4ª colocação, para ser a brasileira mais bem colocada na Maratona Internacional de São Paulo em 2017. Uma prova que foi dominada com muita tranquilidade pela Leia Ierotich do Quênia. Mas aí chega bem, Marisete, é a brasileira número 1 da prova, é a 4ª colocada da maratona, Marisete Moreira do Brasil. Já no masculino, nós vamos ver o Edson Amaro na 2ª posição. Lá vem ele, ó. O Wellington realmente, como disse na linguagem deles, quebrou. Porque o Frank Caldeira também já ultrapassou o Wellington. Agora é tentar chegar entre os 5 primeiros, segurar um pódiozinho ali. Mas, de toda maneira, o Edson Amaro vem para fazer um 2º lugar. E são nomes, né? A gente falou de você, Marilson, do Vanderlei, do Luiz Antônio, o Frank, que já ganhou prova, atletas olímpicos. O Edson é um nome que também vai aparecer, vai se mantendo. E surgindo numa 2ª posição, é um resultado que tem que ser aplaudido e comemorado. Com certeza, é um excelente resultado para o Edson Amaro, né? Ele fez uma excelente prova. E também quero destacar a participação do Frank, né? Que ficou um bom tempo sem competir na Maratona de São Paulo. E o objetivo dele para essa prova era realmente estar no pódio novamente da maratona. E ele está conseguindo isso, por enquanto se mantendo aí na 3ª posição. O Frank Caldeira chegou em determinado instante a ser dos principais nomes, né, do atletismo. Continua sendo, mas ele teve assim, em termos de resultado, ele estava muito bem. E aí, como disse o Marilson, volta agora a participar da maratona, está em esse instante da 3ª posição, mas a gente está acompanhando aí a chegada do Edson Amaro. Faz um 2º lugar, ficou atrás apenas do bicampeão Paul Kimutai com o título desse ano, e aí vai o Edson Amaro para
chegar na segunda colocação, uma colocação boa, ele conseguiu manter um ritmo, teve sempre ali também, foi segundo colocado agora há pouco, ao Frank Caldeira lá atrás, ó, com a camiseta cor de laranja. O Wellington realmente acabou sentindo bastante o desgaste no final de prova. O Wellington não conseguiu. Será que o Frank Caldeira vem para tentar? Será que o Frank Caldeira ainda vai tentar o segundo lugar? Ó? Tá inteirão. É que é pouco, não dá, é pouco tempo, né? É pouco espaço. Ele vem num bom ritmo, mas é pouco espaço, não vai dar pouco tempo. tempo. Não vai dar tempo, né? Olha lá, e o Wellington vem na quarta posição. Pô, de toda maneira, com o domínio do Kimutai, a gente tem os brasileiros aí bem colocados. O Wellington Bezerra está ali na quarta posição. Aí chegou o Edson, vai chegar o Frank e o Wellington ainda, para uma primeira maratona, chegar na quarta posição, deve ser considerado um ótimo resultado. Aí o Frank Caldeira de volta, ficando na boa. Então, nós tivemos as vitórias quenianas, as mulheres tiveram na prova feminina um domínio absoluto do Quênia. Na prova masculina, o Quênia ganhou com o Kimutai, mas os brasileiros fizeram um bom resultado. E aí vem chegando, claro, ele cansou o atleta do Cruzeiro, mas chega na quarta posição. Leia Ierotich, com o tempo de 2 horas 41 minutos 58 segundos. Em segundo, Priscila Loshima. Em terceiro, Cristine Chepkemei. Em quarto, Marisete Moreira do Brasil, as 4 primeiras colocadas. Entre os homens, tivemos o bicampeonato, tem que comemorar muito, cansou, se desgastou. O Marilson sentiu, falou, olha, ele está numa posição difícil, como a gente diz, ele quebrou e está chegando realmente bem esgotado, mas conseguiu uma boa classificação, um quarto lugar. Muito bom, muito bacana, foi bem o Wellington Bezerra, repetindo, primeira maratona do atleta, ele consegue um quarto lugar e era natural que ele sentisse, o Marilson chamou a atenção durante a corrida do treino absolutamente diferente. Paul Kimutai, 2 horas 17 minutos 56 segundos, o queniano agora é bicampeão da maratona, com os brasileiros Edson Amaro, Frank Caldeira e o Wellington Bezerra na segunda, na terceira e na quarta posições. Mandar um abraço aqui pro Vanderlei Cordeiro de Lima, que acompanhou com a gente lá junto com o Abel Neto. Obrigado, Marilson, pela participação. Foi a 23ª edição da Maratona Internacional de São Paulo. Domingo tá só começando. À tarde tem futebol, campeonatos estaduais e agora tem a sequência das atrações do Esporte Espetacular com a Fernanda Gentil e com o Felipe Andreoli. Um abraço para vocês.